Ah, que saudade de falar de uma final. Nem que fosse uma final xoxa, como foi Espanha e Argentina, né? Agora resta o Campeonato Brasileiro e seus grandes problemas estruturais. No campo, a bola rola enquanto as novas polêmicas surgem. Polêmicas de campo. Opinião rápida e sem filtro. Para você que me acompanha no Esporte pelo Juva, eu tava parado um tempinho porque xoxo, né? Você fica 3 dias sem grandes jogos, sem grandes emoções, é uma tristeza um pouco quando acaba a Copa do Mundo, né? Grandes eventos e tudo mais. Mas é mais triste ainda quando você tem que voltar para a sua realidade de fatos e de jogos, né? Antes de falar dos problemas, dos velhos problemas que parece que só pararam o tempo, deram um mês de descanso e efetivamente continuam agora, o Polêmicas de Campo também traz uma certa polêmica da final da Copa do Mundo. Isso porque o resultado 1-0 da Espanha sobre a Argentina foi legal, foi bacana. Para quem estava torcendo para a Espanha, se divertiu bastante com a questão dos argentinos, principalmente. E eu acho que é muito válido isso daí, a partir do momento que você tem parâmetros para falar sobre isso, né? Agora, vamos lá. Uma coisa que tem sido triste pelo lado da Espanha da Argentina foi a questão da briga, de não saber perder, de ser um time covarde, de ser um time sem recursos numa final, que ficou impedido de jogar por conta da Espanha. Mas pelo lado da Espanha foi interessante porque não só sobrepôs a Argentina na final, mas a França na semifinal, da mesma maneira, jogando da mesma forma, ou seja, venceu os últimos dois campeões do mundo, jogando com um futebol que é a sua identidade, que é a sua cara, de alguma forma. Mas qual que é a polêmica que eu quero trazer? E que foi um pouco decepcionante essa final, porque mais uma vez 1-0, uma prorrogação de um time superior contra o pior time, numa extensão de um jogo que podia se resolver no tempo normal, mas toda aquela coisa assim. E aí eu trago o parâmetro das últimas Copas do Mundo desse século para a gente comparar como que tem sido algumas histórias repetidas. Então, por exemplo, em 2002, que foi a última final que o Brasil teve e que ganhou, foi 2-0 em cima da Alemanha, tempo normal, tudo certo. Depois disso, a gente teve a Itália vencendo a França nos pênaltis, depois de 1-1 em 2006, e os pênaltis voltaram a se repetir na Argentina e França em 2002, depois do 3-3 que a França fez um grande jogo contra a Argentina, mas a Argentina conseguiu vencer. Então, assim, a gente teve nesse século duas finais já de pênaltis, de uma extensão bem grande da final. E as outras finais, por incrível que pareça, quase todas elas tiveram exatamente o mesmo desfecho. Se você vê, o primeiro título da Espanha contra a Holanda em 2010 foi na prorrogação, com um gol sofrido, da mesma forma que essa edição agora. E a Alemanha, poderosa Alemanha em 2014, fez exatamente a mesma coisa contra a Argentina. 1-0, gol de prorrogação. Então está se tornando um certo padrão de final de Copas isso daí e tornando a coisa um pouco previsível. Esse é o ponto que eu quero chegar. De certa forma, foi previsível também que a Argentina ia se fechar atrás e se resguardar. A única exceção dessas Copas foi de 2018, que a França fez um 4-2 na Croácia e aí mostrou que era realmente superior, tal como o Brasil foi contra a Alemanha. Mas o padrão das últimas Copas desse século tem sido ou se arrasta a prorrogação até os pênaltis, para poder decidir da forma mais, talvez, aleatória pelo psicológico, né, possível, ou então é o time que está sempre em soberania, sempre massacrando o outro e o outro sempre esperando e sofrendo um gol no final da prorrogação, de uma coisa dramática, assim, parecendo que foi heróico e tal. Então não tem sido mais a novidade dentro disso. E aí a gente passa para 3 dias avançando no futuro, voltando agora para o presente, né? Com os velhos problemas que o futebol brasileiro continua apresentando. E assim, para quem estava, que nem eu, muito ligado nas notícias de Copa do Mundo, você se deparar com esse choque de realidade, assim, é uma coisa inacreditável, né? A começar pelo calendário, né? O calendário do futebol brasileiro sobreposto ao futebol sul-americano, com jogos de eliminatória de Copa Sul-Americana, junto com os jogos da rodada do Brasileiro. Isso sem falar que os jogos do Brasileiro também começaram, já tiveram que ser antecipados durante a Copa do Mundo, por conta justamente dessa eliminatória prévia aí da Sul-Americana. E vamos lá de convir que esse daí não é só um problema do futebol brasileiro, né? Já estava tendo eliminatórias da UEFA Champions League, já estava tendo o Campeonato Mexicano também, antes da final da Copa. Então, esse é um problema até que mundial, mas com certos requintes para os nossos lados aqui, né? Outra coisa que incomoda muito, a meu ver, o campeonato, da forma que ele está sendo disputado, principalmente o Campeonato Brasileiro,
é a mudança técnica de agora adotar um impedimento semiautomático no meio da competição, ou seja, o critério que foi usado até agora vai passar a não existir mais e vai ser adotado um novo critério a partir da segunda metade do campeonato, como se isso tivesse tudo bem e os outros jogos que tiveram algum tipo de erro por conta disso, daí assim vai passar sem ser percebido, sem ser notado, né? Porque agora a fase final vai importar mais, tal. Enfim, e se a gente for juntar essa questão com a questão do calendário, eu já vejo muita gente falando, inclusive, com relação à adequação ao calendário europeu, porque é meio que um caminho inevitável, já que as grandes competições internacionais acontecem no meio do ano, e a gente vai praticamente começar um campeonato agora, já que tiveram mais tempo de parada agora na intertemporada para poder arrumar o time, para poder tentar colocar suas coisas em ordem, assim, do que propriamente no começo do ano, quando as férias foram 15 dias, 20 dias, enfim, né? Não teve nem pré-temporada, assim. Então, pelo menos agora os times estão tendo tempo de fazer amistosos e tudo mais. Mas assim, são aquelas velhas coisas, né? A gente ainda tem... Eu listei alguns aqui, porque assim, a lista de problemas é enorme, né? A gente falando dessa coisa de estruturar, de melhorar, né? Tal, não sei o que. A gente, por exemplo, tem o técnico do Vasco, o Pedro Emanuel, que entra no lugar do Renato Gaúcho, né? E aí ele falou que a proposta principal dele é atacar espaços. Cara, a gente acabou de vir de uma Copa do Mundo em que a seleção campeã foi aquela que valorizava a posse de bola, o toque, a jogada bem trabalhada, procurar atacar o adversário com a posse, incomodar, né? E aí a gente tem uma das novidades do campeonato, é um técnico que prioriza atacar espaço. É quase que a gente falar assim, não, vamos realmente na contramão de tudo que está sendo feito, porque a gente não quer ganhar, não quer melhorar, não quer fazer algo diferente para trazer de volta pra gente um título que poderia ser importante, né? E aí, assim, a gente tem notícias que já são corriqueiras dos times, né? Dívida trabalhista, salarial, né? Que os clubes não estão pagando atraso, né? Problema financeiro para pagar a dívida de outras coisas. O tal do transfer ban, a gente talvez vai virar o país do transfer ban, né? Com tantos clubes não conseguindo nem sequer pagar a dívida anterior para um outro clube para poder contratar alguém novo, né? E não consegue nem pagar os seus próprios salários, ou seja, a coisa tá ficando cada vez pior para qualificar os nossos elencos, né? Ou pelo menos para reter atletas que fossem de algum talento pra gente, né? E isso sem contar, lógico, né? Um episódio como aconteceu de ontem, que o Santos foi jogar na Venezuela, contra um time esfacelado e que abalado psicologicamente, inclusive pelas questões do terremoto que teve lá. Foi jogar uma eliminatória na Venezuela, nem foi no estádio deles mesmo, porque não podia acontecer o jogo lá. Enquanto o Santos jogava e fazia uma goleada de 4-1, um jogador aí que... E aliás, eu já diria o seguinte: para 2030 já temos o primeiro convocado fixo garantido na Copa. Isso porque o jogador de pôquer, o que ele precisa para ser um jogador de futebol? Ele não precisa nada além de ter um contrato com o time. Então, ele não precisa fazer teste físico, proeficiência, habilidade, essas coisas assim do tipo, para provar que ele é um jogador de futebol. Ele basta ter um contrato fixo com algum time. Então, assim, um cara que vai jogar pôquer no dia que o time tá lá na Venezuela, lutando por uma classificação, para tentar algum dinheiro a mais, tal, não sei o quê, cara, é o escracho, é o esculacho total do que diz o futebol brasileiro. É terrível, assim, me faltam até palavras para entender o conceito de o cara falar que a vida é uma piada e tudo mais, mas assim, já dá para mostrar que com 38 anos, dessa mesma forma, se continuar assim, com certeza ele vai estar na Copa, na próxima Copa, com certeza, porque ele não precisa fazer nada, né? Ele não precisa jogar, ele não precisa mais mostrar o talento, provar as coisas que ele precisa fazer, dar títulos, marcar gols, né? E ainda mais no poker, que agora que é uma coisa que você pode muitas vezes ganhar com blefe, né? Só com a mentira. Ou seja, ele tá no esporte certo e já tá com a vaga dele muito provavelmente garantida, assim, porque inclusive ao jogar só poker, ele poupa a questão física, né? Poupa de apanhar com a bola, tentando levar desde a zaga até o ataque, né? O Cuca já prometeu que, por exemplo, ele deve jogar no sábado contra a Chapecoense, mas vamos lá, né? Contra a Chapecoense, que tá muito mal das pernas no campeonato, vai ser o quê, né? Uma exibição, um showball, enfim, né? São muitas questões tristes na volta desse campeonato brasileiro que a gente vai se deparando com uma realidade que vai mostrando o porquê que o nosso futebol hoje é de terceiro escalão dentro da prateleira do futebol mundial. Nada é levado a sério nesse país e nada melhora, infelizmente. Então é isso, hoje eu vou ficando por aqui com esse fechamento da Copa um pouco tardio, mas agradeço bastante a presença de todo mundo e até uma próxima.